Olá, alunos e alunas do CIEP. Bem-vindos. Estamos em casa há mais de um ano, né? Devido à pandemia, a gente não pode se encontrar, mas nem por isso a gente deixa de dar a aula, né? E neste ano, muito se falou e muito se percebeu a globalização. Então, nós professores de geografia pensamos em ligar a geografia se apresenta no mapa mundi quando localizamos a China e percebemos que, através dos meios de transportes, até um vírus mortal chegou até nós. A China, que fica no continente asiático, possui um partido único, que é diferente do que nós aqui no Brasil, de nós. Lá não existe polarização. E as províncias, que são tipo assim, os nossos estados, acatam uma ordem maior. E com isso, o número de mortes por Covid foi baixo. Mas em todos os países a população contraiu o vírus. E quase todos os países entraram em colapso, ou na saúde, ou na economia. Nem as potências escaparam disso, viu, gente? Olhem só, no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2020, era considerado o celeiro da Covid. Contabilizou 550 mil mortos. No continente africano, é de amargar. Gente, realmente é de amargar. O continente africano, o problema da pandemia se juntou a outros já existentes, como, por exemplo, estão se recuperando de um surto de ebola, a quantidade enorme de pessoas com HIV, subnutrição. Para vocês terem uma ideia, só a malária matou 405 mil africanos em 2019. A África não tem estrutura para enfrentar essa pandemia, devido às péssimas condições de saneamento básico. Não existe saneamento básico, né? Nem o básico existe. Na Europa, foram registradas 1.029.000 mortes por coronavírus. E por aí vai. Então, o que a gente quer mostrar para vocês? Que a geografia é isso. Ela faz a ligação entre... Obrigado, colega. Muito prazer a todos. Sou o professor David. Vou lecionar para o sexto e para o sétimo ano. Como foi dito anteriormente, tá? Infelizmente a gente está passando por um momento delicado e a geografia se faz mais presente do que nunca atualmente, pois todos os dias temos acesso a diversos tipos de informações e diferentes tipos de mapas falando a respeito do que a gente está passando e o que está acontecendo. Então, quase sempre sem perceber, né, por já estarmos há um ano aí, por ser algo habitual e fazer parte da rotina, a geografia está trabalhando de alguma maneira, para nos manter informados. Então, a informação e a sua rápida disseminação é um dos exemplos, tá? Pois o mundo acabou ficando cada vez mais globalizado, como a professora falou anteriormente, devido a essa capacidade de transmitir informações, né, sejam elas boas ou ruins, quase que instantaneamente de locais muito distantes do mundo. Infelizmente, as notícias que chegam e aparecem nos jornais, sejam eles impressos, online ou na TV, né, nem sempre são boas. Mas se a gente analisar, toda vez que vão informar sobre como estão as mortes pela Covid, por exemplo, eles se utilizam de uma parte da geografia muito conhecida, que são os mapas. Então, esses mapas temáticos que se faz especificamente para falar a respeito de um assunto, e através deles podemos saber como as coisas estão sendo tratadas. Se determinado local já superou uma onda de infecção ou ainda está lutando contra ela. Infelizmente, o Brasil não vem passando por bons momentos, tá? Sendo hoje o país com a maior média diária de morte e de casos no mundo.
Então, outra parte da geografia que está diretamente ligada a isso, e muitos podem não associar, tá? É a economia e as vacinas, por exemplo. Economicamente falando, a gente sabe que a pandemia gerou prejuízos enormes para qualquer país. E agora, com as vacinas existentes, tá? Todos no mundo vão precisar comprar. E assim como já aconteceu lá no início, quando foi divulgadas as vacinas, os países com mais dinheiro vão comprar uma enorme quantidade de vacinas, deixando os países menos desenvolvidos, né, ou seja, os mais pobres, sem elas. Dessa forma, os fabricantes, né, quem está fazendo a vacina, precisam comprar os produtos necessários, que muitas vezes a gente chama de insumos. Os jornais, por exemplo, falam os insumos. E esses insumos muitas vezes vêm de outro país para fabricar mais. Então, esses países que têm os insumos necessários para fazer para fazer a vacina, né, eles passam a ter um certo valor, um certo poder no valor de venda do produto. Ou seja, se tem muita demanda, né, muita gente procurando meu produto e só eu tenho, eu posso vender 3 vezes mais ao valor inicial que eu vendia antes. Tá? A vacina também pode nos mostrar o ritmo de enfrentamento dos países contra o vírus e como seus governos estão se comportando a isso, tá? Enquanto alguns países como da Europa, por exemplo, e a Austrália já estão fazendo testes de eventos com a presença de público, outros como nós, né, tendo uma realidade mais próxima da nossa, falando especificamente da gente, a gente tem que estar dentro de casa por enquanto, mantendo o máximo de distanciamento social. Porque antes a gente não conseguiu segurar o vírus, né? Não conseguiu conter as ondas. Então, hoje o Brasil ele vacinou apenas cerca de 8% da população com a primeira dose e cerca de 2% com a segunda. Se somar todos que tiveram contato com a vacina, dá cerca de 21 milhões de pessoas. Então, se juntar a primeira dose com a segunda, 21 milhões de pessoas tiveram acesso à vacina. Então, para um país continental com mais de 210 milhões de pessoas, podemos pensar que isso é muito pouco. A gente está indo de forma muito devagar ainda na vacinação. Então, com o que eu falei anteriormente, eu queria mostrar que o estudo da geografia é de extrema importância para todo mundo, indiferente do momento em que a gente está passando. Porque através do estudo da geografia a gente pode analisar determinada situação. Oi, turma, aqui é a professora Cira. Vou trabalhar com o pessoal do primeiro ano este ano, né? E vim aqui nesse formato falar um pouco sobre a geografia no contexto do Covid. Então, inicialmente, né, eu gostaria de dizer que a geografia nos ajuda a entender toda a relação entre a natureza, o espaço geográfico e a sociedade, os seres humanos. Não é somente um conjunto de mapas, de gráficos, de nome de países, de rios e de lagos. Ela tem o propósito de entender, então, a dinâmica dos seres humanos no espaço geográfico e planejar ações e atos para os seres humanos poderem trabalhar, viver cada vez de uma maneira mais tranquila neste meio. Então, no contexto da pandemia, a geografia nos mostra de fato essa relação entre a natureza, entre o espaço geográfico e o homem. Porque um fato primordial é que o vírus, com certeza, ele veio da natureza e mantém-se no espaço territorial, onde estão os seres humanos. Já existiram durante o decorrer da história vários tipos de pandemia, mas essa é a primeira pandemia que veio após a globalização. Como a professora já falou, a globalização é o quê? É a conexão entre os países. Essa conexão se dá através de meios de transporte, através de relações econômicas, através de comunicação, a conexão entre o mundo todo, né? E a mobilidade desses grupos humanos.
Então, um vírus que chega, né, num grupo social e tem essa possibilidade de, de locomoção tão rápida, que isso só faz por causa do sistema globalizado que nós vivemos, e esse fator dissemina ele com muito mais facilidade. Então, ele se torna cada vez mais nocivo a todos nós. O que fica muito difícil da gente poder conter, não é verdade? Então, no que se trata então do Brasil, a pandemia, né, do Covid se torna muito difícil de controlar, devido a um fator que é primordial, que é o quê? O espaço territorial muito grande, uma densidade demográfica intensa e também vai nos trazer várias realidades que todo mundo já conhecia, mas com a pandemia isso vai ficar muito mais evidente. Que são quais? As dificuldades que o país enfrenta. Então, são a dificuldade econômica, a crise, né, de empregos, a fragilidade do nosso sistema de saúde e a dificuldade, então, que os governos vão ter de conter esse vírus, de ter ações, né, políticas eficazes para dar um suporte para essa população, que não é pouca. Então, toda essa leitura que a gente faz deste cenário, né, brasileiro, quem nos dá o suporte é essa disciplina que é a geografia, porque ela vai analisar, ela vai entender, ela vai questionar e vai concluir uma série de dinâmicas, uma série de fatores, né? Para que tudo isso? Para entender o contexto, para entender o cenário e para poder planejar o futuro, né? Para que os seres humanos tenham um convívio melhor entre eles e a natureza, o espaço geográfico, tudo aquilo que diz respeito ao planeta Terra. Espero que todos tenham entendido, né, o que eu quis explicar para vocês. E deixar a mensagem que tudo isso em seguida vai passar, se Deus quiser, né? Tudo isso vai passar e em seguida estaremos juntos novamente na sala de aula para podermos falar sobre todos esses assuntos, né?